Olá você, chegamos a mais um encontro de Biologia. Professor Cornélio, importantíssima a sua presença. Estamos aqui juntos para podermos trabalhar detalhes importantes da biologia para te ajudar nas habilidades e competências que você vai necessitar para resolver a prova de ciências da natureza. E nós temos nesses nossos encontros discutido os aspectos relevantes dos conteúdos programáticos que vão te auxiliar. E nós queremos hoje continuar destacando alguns tópicos para vocês. Nós já comentamos em outras aulas sobre aspectos relacionados à classificação biológica. Hoje nós queremos complementar falando um pouquinho mais sobre alguns tipos de organismos inseridos dentro de algumas classificações. Nós vamos analisar com vocês, primeiramente, organismos que são muito simplórios, mas ao mesmo tempo muito complexos, que pertencem a um reino bastante amplo e não tão conhecido, que é o reino Monera. Por que não tão conhecido? Porque, por serem micro-organismos, devem existir infinidades deles que ainda não foram descobertos. Descobrir alguma coisa que não é visível aos olhos, obviamente, é muito mais complexo do que se imagina. Então, devem existir muitos micro-organismos pertencentes a esse reino que nós vamos comentar hoje. Nós havíamos comentado que para classificarmos nós precisamos de critérios, e critérios têm que ser bem escolhidos. Nós vamos falar hoje sobre quais foram os critérios para classificar esses micro-organismos como pertencentes a esse reino, que é o reino Monera. Nós temos vários tipos de classificações, vários modelos propostos por vários pesquisadores ao longo da história. O modelo que nós vamos aplicar é um modelo do século passado, por volta da década de 60. É um pesquisador inglês chamado Whittaker. Whittaker divide os seres vivos em 5 grandes reinos. Ele divide nos reinos Monera, reino protista, reino fungi, reino animal e reino vegetal. Posteriormente houve um incremento na sua classificação, mas a classificação que nós vamos estar utilizando é desse pesquisador. E nós vamos hoje estar caracterizando os indivíduos do reino Monera. Acompanhe conosco. Quando nós falamos em alguém do reino Monera, nós falamos obrigatoriamente em um organismo que pertence a esse pequeno e desconhecido, eu diria, reino aqui. O reino Monera é formado por bactérias e cianobactérias, as antigas algas azuis. Temos outros 4 reinos, como o protista, temos o reino fungi, temos o reino animalia e o reino plante ou vegetal. E o que caracteriza alguém que pertence ao reino Monera? Indivíduos do reino Monera, obrigatoriamente, apresentam uma célula que é procarionte. O que é uma célula procarionte? Gente, quebrem as palavras. Pro significa primitivo, primeiro, que veio antes. Cário, núcleo. Ou seja, uma célula primitiva que não tem um núcleo ainda bem definido. Todos os indivíduos pertencentes ao reino Monera, além de serem procariontes, são unicelulares, ou seja, apresentam uma única célula. Em relação à capacidade de sintetizar o próprio alimento, nós encontramos indivíduos autótrofos, ou seja, autro, próprio, trofos, alimento. Então, os autótrofos conseguem sintetizar o próprio alimento, seja por quimiossíntese ou por fotossíntese, e os heterótrofos. Os heterótrofos são aqueles que não sintetizam o próprio alimento. Eles precisam se alimentar de matéria orgânica pré-existente. Em relação à utilização do oxigênio, nós também temos 2 possibilidades. Os indivíduos aeróbicos, ou seja, aqueles que usam o oxigênio para a produção de energia através da respiração, e os anaeróbicos, os que não usam o oxigênio. Também temos alguns que são facultativos. Quando existir o oxigênio, ele é utilizado. Quando ele não existir, não se utiliza o oxigênio. Então aqui nós temos características gerais do reino Monera. Seguindo. Quando nós classificamos com vocês, nós falamos que a sequência de classificação é reino, depois do reino nós temos filo, depois do filo nós temos as classes, depois das classes eu falei em ordens, depois em ordem eu falei em família, depois de família eu falei em gênero e depois de gênero eu falei em espécie.
Agora, existe uma classificação que antecede o reino, que na verdade nós colocamos os chamados domínios. E podemos colocar que antes do domínio vem a vida. Existem 3 domínios conhecidos. Essa classificação é do alemão Wes. Ela foi feita com base na análise do RNA ribossômico. Se coloca aqui o domínio eubactéria, que seriam as bactérias verdadeiras. Esse prefixo eu significa verdadeiro. Arqueobactéria, que seriam as bactérias primitivas. E temos o domínio eucária, ou seja, os que têm núcleo verdadeiro, os eucariontes, tá? Que são os pertencentes ao reino animal, ao reino fungi, ao reino vegetal e ao reino protista. Portanto, o que nós vamos comentar hoje é sobre os indivíduos que pertencem ao domínio eucária e árquea. Na verdade, que fazem parte aí, né, desses indivíduos que nós falamos do reino Monera, bactérias e cianobactérias. Aqui nós temos um exemplo de uma bactéria, né? Então, uma característica que você tem uma pilis, geralmente é usado para identificação e para troca desse material. O ribossomo, que é responsável por síntese proteica. Temos uma cápsula extra de proteção. Temos aqui um flagelo para locomoção. Temos um material genético e temos aqui a membrana plasmática. Tá? De um modo geral, abaixo dessa cápsula vai existir aqui uma parede celular. Essa parede celular, ela não é celulósica. Essa é uma marca importante. Ó. Eles possuem a parede celular composto por peptidioglicanos, ou mureína, ou protoaminoglicanos. Ela não é de celulose. Então, existe parede celular que não é formada por celulose. Ela é formada por peptidioglicanos. Portanto, temos uma característica significativa aí de uma bactéria que apresenta, além dessa cápsula, essa parede celular também. O reino Monera ainda, nós temos tipos de bactérias bem interessantes dentro desse reino. Então, quais seriam essas bactérias e o que de interessante nós vamos ter aí? Tá? Então, um aspecto interessante que a gente vai ter aqui. Okay? Nós vamos ter bactérias, olhem só, os chamados cocos. Então, aqui nós temos os cocos. Nós temos aqui os bacilos. Aqui nós vamos ter outros tipos. Então, por exemplo, aqui nós temos os vibriões. Aqui nós temos os espirilos. E aqui nós temos os espiroquetas. Quando você observa aqui os cocos, ó, aqui nós temos, por exemplo, diplococos, 2 cocos. Temos estafilococos, vários cocozinhos unidos, formando praticamente uma figura tridimensional. Temos a sarcina aqui, se nós usarmos a sarcina, você vai ver que tem 8 cocos. Temos uma tétrade com 4 cocos. Tá? Temos os streptococos, que apresentam, parece uma linha cheia de bolinhas. Os bacilos, temos aqui, ó, bacilos unidos, temos bacilos flagelados, temos bacilos com inúmeras formas diferentes. Então, são as formas que nós encontramos das bactérias. A reprodução das bactérias, ela pode ser assexuada, geralmente por bipartição. Existe uma bactéria que se divide ao meio e forma 2 bactérias filhas. Isso é bipartição, cisparidade ou divisão binária. Obviamente que, se é assexuado, não ocorre a troca de material genético. Isso aqui é um processo de clonagem. Agora, com troca de material genético, nós temos 3 tipos: a transformação, a transdução e a conjugação. Qual a diferença entre esses 3 tipos de reprodução com troca de material genético? Então, aqui só para observar a imagem, nós temos uma bipartição. Uma bactéria duplica o que ela tem, se divide ao meio e forma 2 bactérias filhas iguais.
Esse processo lembra uma mitose, que é um processo de divisão celular. Então nós vamos ter aqui o processo mais comum de multiplicação bacteriana é assexuado e é por bipartição. Na conjugação, olha o que vai acontecer aqui. Você observa que tem duas bactérias. Essa bactéria aqui tem um plasmídio bacteriano. O que é isso? É um DNA circular, ok? E esse DNA pode ser trocado. O plasmídio, ele pode ser trocado. Nós temos uma bactéria que vai doar esse plasmídio e uma bactéria que vai receber esse plasmídio. Existe uma ponte de conjugação, ou seja, a troca de material genético. A célula receptora recebe esse material genético. O material genético, obviamente duplicado, uma parte passa, outra parte fica. Nós vamos ter as duas células com o material genético. Consequentemente, o que é que existiu aí? Troca de material. Conjugar, compartilhar. Depois da troca, acontece a separação entre as células. Transformação. Na transformação, acontece que algumas bactérias, algumas células bacterianas, têm a capacidade de absorver material genético do meio e agregar esse material genético que está aqui no meio ao material genético da célula. Então ela pode se transformar por material genético presente no meio, onde a bactéria se encontra inserida. E a transdução é quando uma bactéria recebe material genético através da introdução de um vetor, de um vírus. Então aqui é o caso do bacteriófago. Ó. Ele tem um material genético, ele insere o material genético dele dentro da bactéria. E o material dele fica inserido com o material do vírus. Então o material do vírus junto com o material da bactéria aconteceu essa transdução, ou seja, usou-se um vetor, que é o vírus, para colocar o material genético dentro da bactéria e aí sim, obviamente, utilizar essa maquinaria metabólica da bactéria para multiplicar esses vírus, ok? Então, transdução, transformação e conjugação são processos onde ocorreu o quê? Troca de material genético. Algumas funções importantes. Nós temos bactérias utilizadas para muitas coisas, como, por exemplo, uma função fertilizante. Bactérias nitrosomonas e nitrobacter, elas conseguem transformar a amônia, que é uma substância liberada, né, através da decomposição, da urina de animais, em substâncias que podem ser utilizadas pela planta, especialmente os nitratos, e, portanto, enriquecem o solo com derivados de nitrogênio. Outras bactérias são importantes que fazem mutualismo. Por exemplo, bactérias que nós encontramos nos ruminantes, que produzem substâncias que ajudam a degradar a celulose que esse animal ingeriu através da alimentação. Outra coisa importante, algumas bactérias, elas são usadas como ferramentas no controle biológico. Então tem bactérias, por exemplo, que são usadas para colocar em mosquitos, para induzir a imunidade do mosquito contra o vírus da dengue. Coisa bem atual que nós já falamos nessa aula. Tá? Então, utilizadas no combate de pragas na agricultura, como é o caso do bacilo thuringiensis, que ataca as larvas de inseto, né, no tratamento biológico, né, também utilizado para o tratamento de águas de rios, de poluentes, como biorremediadores, então tem uma série de funções. Na parte da indústria, produção do vinagre, por exemplo, também produção de laticínios, né? Também temos a produção de substâncias muito mais trabalhosas, né? Como a insulina, o GH, são substâncias que são usadas por técnicas ou produzidas por técnicas de bioengenharia. Então, a função das bactérias, elas são muito grandes, especialmente também elas são agentes decompositores. Elas ajudam na degradação do material orgânico em substâncias que possam ser absorvidas, né, e utilizadas por plantas e outros organismos. Outra coisa interessante também nesse reino Monera são as cianofícias, ou cianobactérias, as antigas algas azuis, que são seres unicelulares clorofilados. Tá?
que realizam, obviamente, fotossíntese, portanto, tem uma nutrição autótrofa. Tá? Importantíssimo, tem um pigmento, né, que é a ficocianina, fazem fotossíntese, mas não tem cloroplastos. Por que não tem cloroplasto? Cloroplasto é uma organela membranosa. Então ela está presente somente em indivíduos que são indivíduos eucariontes. E aqui nós falamos de indivíduos procariontes. Portanto, ela não está presente nas algas azuis ou cianobactérias ou cianofícias. Aqui nós temos um exemplo, né, uma imagem caracterizando uma cianofícia. Tá? Vamos ver agora alguns exercícios que nos ajudam a compreender um pouquinho mais sobre questões relacionadas, né, a esse reino Monera. Vamos lá. Em outubro de 2010, a Anvisa, após alguns hospitais brasileiros sofrerem com o surto da bactéria KPC, Klebsiella, resolveu proibir a venda de antibióticos sem receita médica pelas farmácias. Com a nova regra, a receita médica para antibióticos ficará retida na farmácia junto com os dados do comprador. A validade da receita é de 10 dias, o que obriga o paciente a procurar novamente um médico em caso de persistência da doença. Um dos objetivos da regra é mudar o hábito do brasileiro de se automedicar, uma vez que o uso indiscriminado do antibiótico pode provocar. O que vai acontecer se ocorrer um uso indiscriminado do antibiótico? A resistência microbiana, a qual pode tornar a bactéria resistente ao medicamento, uma vez que o uso indiscriminado de antibiótico pode induzir a novas formas de bactérias. A aquisição de resistência por indução de componentes antimicrobianos, com isso as bactérias geram cepas capazes de suportar os antibióticos. A resistência microbiana, desencadeada pela indução de formas genéticas modificadas pela troca de pequenos plasmídios, plasmídios R, encarregados de levarem consigo genes que permitem a resistência antimicrobiana. A necessidade de mudança por parte da população bacteriana, que se torna resistente por alterações genéticas impostas pelo uso dos antibióticos. E a redução da eficácia dos antibióticos devido à seleção de organismos resistentes. Gente, vamos imaginar o seguinte, aqui eu tenho uma bactéria assim, e todas as demais são assim. Como é que surgiu essa bactéria que tem aqui um rabinho? Vamos imaginar que essa bactéria surgiu ao acaso. E aí, você vai jogar um antibiótico para matar essas bactérias. Tá? Você joga um antibiótico e vamos imaginar que esse antibiótico ele tem que ser dado de 8 em 8 horas. Só que você, antes de 2010, comprou esse antibiótico por conta, você não sabia se era aquele o antibiótico e você tomou em horários irregulares. Pode acontecer que o antibiótico matou todas as bactérias que não tinham um rabinho. E sobraram as bactérias com rabinho, sobraram essas duas. Aí você continuou com a infecção, você tentou tomar o mesmo antibiótico e não houve mais efeito. As bactérias se multiplicaram, você teve que procurar um médico e entrar com uma dose cavalar de antibiótico. Qual é a função do antibiótico? Então é uma coisa muito importante, está ligada à evolução. O antibiótico não induziu a nada. O antibiótico, se você olhar aqui, a única função dele foi ser um agente de seleção. O antibiótico selecionou aquelas cepas que eram resistentes. Ele não induziu a resistência. Então, toda vez que coloca uma indução, como aqui na letra B fala em indução, essa é uma ideia de Lamarck. Ou seja, induziu as bactérias a alguma coisa. De tanto fazer, elas ficaram assim. Isso é evolutivamente errado, ou está evolutivamente errado. O que o antibiótico faz? A redução da eficácia dos antibióticos é devido à seleção de organismos resistentes. Portanto, a alternativa que diz isso é a letra E. Ok, gente? Questão muito boa essa, hein? Enem, segunda aplicação 2016.
Diz assim: suponha que uma doença desconhecida tenha dizimado ou esteja dizimando um rebanho bovino de uma cidade e alguns veterinários tenham conseguido isolar o agente causador da doença, verificando que se trata de um ser unicelular e procarionte. Gente, se é unicelular e procarionte, só pode ser bactéria. Tá? Para combater a doença, os veterinários devem administrar nos bovinos contaminados. Gente, se for bactéria, para a bactéria, só para ela, usa-se antibióticos. Antibióticos. Vacina, antivirais, fungicidas, vermífugos? Não. Vai usar o quê? Antibióticos. Beleza? Portanto, a alternativa certa é a letra E. As bactérias são seres unicelulares procariotos que têm formas de vida do tipo isolada ou em agrupamentos variados do tipo coloniais. Embora esses seres celulares sejam considerados pelo senso comum como micróbios perigosos, há muitas espécies importantes para o equilíbrio dinâmico dos seres vivos e destes com o meio ambiente. Assim sendo, muitos estudos e pesquisas são desenvolvidas na área de microbiologia para melhor conhecer a maquinaria biológica das bactérias. Sobre a citologia bacteriana, é correto afirmar que moléculas de DNA que ficam ligadas ao cromossomo bacteriano e costumam conter genes para resistência a antibióticos são denominados plasmídios. Então, aquele DNA que está ligado à resistência, ao DNA circular. O capsídeo bacteriano, também conhecido como membrana celular, é constituído por substância química exclusiva das bactérias, conhecido como mureína. Conhecido por membrana celular, não dá, né? Membrana celular ele tem uma cápsula extra ainda. Uma cápsula, capsídeo é coisa de vírus. Os pneumococos, bactérias causadoras de pneumonia, são espécies de bactérias que possuem externamente a membrana esquelética, outro envoltório mucilaginoso denominado de cápsula. Pode ter uma cápsula extra, além da parede celular. Tá? Externamente à membrana plasmática, existe uma parede celular ou membrana esquelética, de composição química específica das bactérias, o ácido gliol. A alternativa mais coerente vai ser a letra C. Né? Então, no caso da pneumonia, os pneumococos eles podem ter uma resistência gigantesca. Né? Então, os pneumococos, bactérias causadoras de pneumonia, são espécies de bactérias que possuem externamente a membrana esquelética, essa parede celular, um outro envoltório mucilaginoso, denominado de cápsula. E as bactérias encapsuladas são muito mais resistentes. Por que não pode ser a letra D? Porque a composição não é de ácido glicol. Nós vimos que é de mureína ou protoaminoglicanos. A letra B, por que não pode ser capsídeo bacteriano? Quem tem capsídeo é vírus. Tá? E também conhecida como membrana celular? Não, membrana ele vai ter normal. Então não dá para marcar. Então, nós vamos ficar com a letra C. Próxima questão. Pesticidas do tipo bactericidas destroem procariotos por meio de diversos mecanismos. Então, pesticidas do tipo bactericidas destroem procariotos por meio de diversos mecanismos, afetando a estrutura de quem? Dos desmossomos, do glicocálix, dos peptidoglicanos foram colocados aí. Gente, desmossomos são estruturas ligadas para grudar duas células, aparentemente mais ou menos assim. Tá? O glicocálix é uma estrutura de identificação ligada à membrana plasmática. Na verdade, o que tem que detonar? A parede celular dela. Então, peptidoglicanos. O agente inibe a formação de parede celular, destruindo quem? Os ribossomos ou os fosfolipídios. A toxina impede diretamente a síntese de proteínas e altera as enzimas transcricionais. A droga bloqueia a formação imediata de quê? De ribossomas ou do que? Vamos dar uma analisada então aqui. Pesticidas do tipo bactericidas destroem o procarioto por meio de diversos mecanismos, afetando a estrutura de quem? Os peptidoglicanos. O agente inibe a formação de parede celular. Claro, não vai ter parede celular. Destruindo a toxina impede diretamente a síntese proteica e alterando as enzimas transcricionais. A droga bloqueia a formação, então, alterando enzimas transcricionais. Ou seja,
não consegue fazer transcrição. Tá? Então, se não consegue fazer transcrição, altera a formação de quê? De RNA. Tá? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D. Uma coisa é a capacidade de um micro-organismo realizar metabolismo energético, dependente ou independente do oxigênio. Outra coisa é ele suportar ou não a presença do oxigênio no ambiente no qual se desenvolve. Para suportar a presença de oxigênio, os organismos vivos devem apresentar enzimas capazes de protegê-los ou livrá-los dos produtos tóxicos do oxigênio. Na figura a seguir, o crescimento de diferentes bactérias heterótrofas 1, 2, 3, 4 e 5, em diferentes taxas e localizações dos tubos de ensaio, revela tanto a sua tolerância relativa ou intolerância ao oxigênio, como sua dependência ou independência metabólica do oxigênio. Vamos ter lá, olha só, difusão do O2, nesse sentido, 1, 2, 3, 4 e 5 aqui. Então, ó, classificação baseada no crescimento em meio líquido. Aeróbio obrigatório. Ou seja, depende de O2. Anaeróbico estrito, não usa o O2. Então tem que estar distante do O2. O O2 está vindo para cá. Tá? Aqui, como é aeróbico obrigatório, está todo mundo aqui. Agora, o 2 é anaeróbico estrito. Então está todo mundo indo para o outro lado, para não ter contato com o O2. Aeróbico facultativo. Alguns têm contato com o O2, outros não têm. Tanto faz. Microaerófilo. Ó, ele é amigo do oxigênio micro pequeno, em pequenas quantidades. Ó, então aqui, ó. E o aerotolerante, ele tolera, né, a questão do oxigênio. Com base nas informações acima, em seus conhecimentos sobre o assunto, é possível afirmar que, exceto a bactéria 1 depende do oxigênio como receptor final de elétrons na respiração aeróbica. Gente, o receptor final de elétrons, ele vai acontecer, o oxigênio vai ser o receptor de elétrons num processo de respiração. Para ter respiração, tem que ter, obviamente, cloroplasto para fazer a fotossíntese, fazer a respiração celular. Ter as mitocôndrias para fazer a respiração celular. Repetindo, para ter um receptor final, o oxigênio é esse receptor final de elétrons. Só que ele só é usado quando tem mitocôndrias. Bactéria não tem mitocôndrias. Então, nós não podemos marcar isso. Tá? Então, ó, com base nas informações acima e seus conhecimentos sobre o assunto, é possível afirmar que a bactéria 1 ela é aeróbica. Ela depende do oxigênio como receptor final de elétrons na respiração aeróbica. Ela vai fazer a respiração, mas não tem a mitocôndria. Mas o oxigênio é o receptor final de elétrons. A bactéria 2 é incapaz de oxidar o substrato do meio e produz por fermentação, que é inibida pela presença do oxigênio. A bactéria 2 ela é anaeróbica. Então, a bactéria anaeróbica é incapaz de oxidar o substrato, não. Usa uma outra substância que não seja o oxigênio para oxidar. Então, não dá para dizer isso. Letra C. A bactéria 3 cresce na presença do oxigênio, mas pode produzir e se desenvolver na anaerobiose, ou seja, ela é facultativa. Sim. A bactéria 5, apesar de realizar metabolismo energético anaeróbico, suporta a presença de oxigênio no meio. A bactéria 5, tá? Ela é aerotolerante, exatamente, ela tolera. Tá? Então, realmente, a alternativa B, a bactéria 2 é incapaz de oxidar o substrato, não, ela consegue oxidar, tá? Usando outra substância que não seja o oxigênio. E aqui nós terminamos mais um encontro, falando um pouquinho sobre reino Monera. Reino Monera, que é o reino onde estão as bactérias e as cianobactérias. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!